Nos últimos meses, uma pergunta começou a ecoar com força nas redes sociais e nos bastidores da indústria do entretenimento. Hollywood finalmente está descobrindo as séries turcas. Durante anos, as produções turcas conquistaram audiências gigantescas no Oriente Médio, América Latina e Europa. Mas agora, algo diferente começou a acontecer. Um comentário inesperado de Bradley Cooper, uma das maiores estrelas de Hollywood, colocou os holofotes sobre dois nomes que já eram gigantes para os fãs, mas que agora parecem estar entrando em um novo patamar internacional. Ken Yaman e Demet Özdemir. Tudo começou de forma aparentemente simples. Em um evento internacional de cinema, onde atores e produtores discutiam tendências globais do audiovisual, Bradley Cooper foi questionado sobre produções estrangeiras que chamaram sua atenção nos últimos tempos. O ator, conhecido por seu olhar atento para projetos fora do eixo tradicional de Hollywood, surpreendeu ao mencionar que vinha acompanhando o crescimento das séries turcas no mercado internacional. Mas o que realmente causou impacto foi quando ele citou, de forma direta, a química intensa entre Ken Yaman e Demet Özdemir como um exemplo de por que essas produções estão conquistando públicos tão diversos. Esse comentário rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Fãs turcos, europeus e latino-americanos começaram a compartilhar o trecho da fala de Cooper, interpretando aquilo como um sinal claro. O mundo de Hollywood estava, finalmente, olhando para o fenômeno das Dizi turcas. Para muitos, não era apenas um elogio casual, mas um reconhecimento simbólico de que as produções turcas deixaram de ser regionais e passaram a fazer parte de uma conversa global sobre entretenimento de qualidade. Ken Yaman, já consolidado como um dos rostos mais reconhecidos das séries turcas no exterior, viu seu nome voltar aos trending topics em diversos países. O ator, que construiu uma base de fãs sólida especialmente na Itália e na Espanha, agora começava a ser associado a um possível interesse de produtores internacionais. Já Demet Özdemir, conhecida por sua versatilidade e profundidade emocional em cena, passou a ser citada como um exemplo de atriz capaz de conectar culturas diferentes através da atuação. Para os fãs, aquele elogio não era apenas sobre dois atores, mas sobre a força narrativa das séries turcas como um todo. O mais interessante é que esse descobrimento de Hollywood não aconteceu do dia para a noite. Há anos, plataformas de streaming vêm investindo na distribuição de produções turcas para mercados globais. Aos poucos, o público internacional começou a se familiarizar com o estilo narrativo mais intenso, os romances dramáticos e os personagens emocionalmente complexos. O comentário de Bradley Cooper apenas pareceu oficializar algo que os fãs já sabiam. As séries turcas estão prontas para competir em nível global. Nos bastidores, produtores e agentes começaram a observar esse movimento com mais atenção. Quando uma estrela de Hollywood menciona nomes específicos, isso gera curiosidade, reuniões e, muitas vezes, conversas que antes não existiam. Será que esse elogio pode abrir portas para colaborações internacionais? Será que veremos, em breve, atores turcos participando de grandes produções ocidentais? Essas perguntas começaram a circular entre fãs e especialistas da indústria. Mas, por enquanto, o que temos é um momento simbólico poderoso, o encontro entre dois mundos do entretenimento. De um lado, Hollywood, com sua máquina de produção global. Do outro, as séries turcas, que conquistaram o mundo com histórias emocionais, romances intensos e personagens marcantes. E no centro dessa conversa estão Ken Yaman e Demet Özdemir, dois nomes que, sem planejar, se tornaram símbolos desse possível novo capítulo na indústria global do entretenimento. No próximo capítulo dessa história, vamos entrar mais fundo no impacto real que esse tipo de reconhecimento pode ter na carreira de atores turcos e no futuro das séries produzidas na Turquia. Será que estamos prestes a ver uma nova ponte entre Istambul e Hollywood? Depois do comentário de Bradley Cooper, uma questão começou a ser debatida com mais seriedade nos bastidores do entretenimento. O interesse de Hollywood pelas séries turcas é apenas uma curiosidade momentânea ou sinal de uma mudança real? Para entender isso, é preciso olhar para o caminho que as produções turcas percorreram nos últimos anos até chegarem a esse ponto de visibilidade global.
As séries turcas não conquistaram o mundo por acaso. Durante muito tempo, elas foram vistas como um fenômeno regional, fortes no Oriente Médio e nos Balcãs, mas com pouco alcance no Ocidente. Isso começou a mudar quando plataformas globais de streaming passaram a investir na distribuição internacional dessas produções. De repente, histórias que antes eram consumidas quase exclusivamente por públicos locais começaram a aparecer nos catálogos de vários países. O impacto foi imediato. Novos espectadores se encantaram com o ritmo narrativo mais intenso, com personagens emocionalmente profundos e com romances que se desenvolvem de forma mais lenta e envolvente do que o padrão de muitas produções ocidentais. Nesse novo cenário, Can Yaman rapidamente se tornou um dos rostos mais reconhecidos fora da Turquia. Sua imagem carismática e sua presença forte em cena ajudaram a construir uma base de fãs internacional que vai muito além do público tradicional das dizi. Já Demet Özdemir se destacou pela capacidade de transitar entre papéis leves e dramáticos, criando personagens com os quais o público consegue se identificar em diferentes culturas. Juntos, mesmo quando não estão no mesmo projeto, eles representam um tipo de atuação que chama a atenção por sua intensidade emocional e naturalidade. O que chama a atenção de produtores internacionais não é apenas a popularidade desses atores, mas o modelo de sucesso das séries turcas. Em um mercado cada vez mais competitivo, onde conquistar a atenção do público global é um desafio constante, as dizi provaram que ainda há espaço para histórias longas, envolventes e emocionalmente profundas. Para Hollywood, que nos últimos anos tem buscado diversificar suas narrativas e alcançar novos públicos, isso representa uma fonte de inspiração e, potencialmente, de parceria. Além disso, existe um fator cultural importante. As séries turcas apresentam uma mistura interessante de elementos tradicionais e modernos, criando um estilo que soa ao mesmo tempo familiar e exótico para o público internacional. Essa combinação desperta curiosidade e abre portas para que atores como Can Yaman e Demet Özdemir sejam vistos não apenas como estrelas locais, mas como potenciais talentos globais. O elogio de Bradley Cooper, nesse contexto, funciona quase como um selo simbólico de validação dentro da indústria ocidental. Mas é importante lembrar que Hollywood não descobre novos mercados de forma inocente. Existe um interesse estratégico por trás desse olhar para as produções estrangeiras. Remakes, coproduções e até adaptações de formatos bem-sucedidos já são práticas comuns. Quando uma indústria percebe que um determinado estilo de narrativa funciona em vários países, ela começa a estudar formas de incorporar esses elementos ao seu próprio sistema de produção. Assim, o sucesso das séries turcas não passa despercebido. Ele se transforma em dado, tendência e oportunidade de negócio. Para os fãs, tudo isso gera um misto de empolgação e expectativa. A ideia de ver atores turcos em produções internacionais ou de assistir a colaborações entre estúdios turcos e hollywoodianos parece, ao mesmo tempo, distante e possível. O comentário de Bradley Cooper pode ter sido apenas um detalhe em uma entrevista, mas, na lógica da indústria do entretenimento, detalhes assim muitas vezes são o começo de grandes movimentos. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar em como esse possível interesse internacional pode impactar diretamente as carreiras de Can Yaman e Demet Özdemir, e se esse olhar de Hollywood pode realmente se transformar em oportunidades concretas para eles. Depois que o comentário de Bradley Cooper colocou as séries turcas no centro de uma conversa internacional, a grande pergunta que ficou no ar foi: isso realmente pode mudar algo de forma concreta para Can Yaman, Demet Özdemir e para a indústria turca como um todo? Ou estamos apenas diante de mais um momento de hype passageiro, impulsionado pelas redes sociais? Para responder isso, é preciso entender como funciona o interesse de Hollywood quando se volta para talentos estrangeiros. Historicamente, Hollywood costuma observar tendências globais antes de agir. Primeiro vem a curiosidade, depois a análise de números, audiência e engajamento. No caso das séries turcas, esses números já existem. Milhões de visualizações internacionais, fãs espalhados por diversos continentes e uma presença cada vez maior em plataformas globais. Dentro desse cenário,
Ken Yaman aparece como um nome estrategicamente interessante. Além de sua popularidade, ele já demonstrou abertura para trabalhar fora da Turquia, participando de projetos internacionais e construindo uma imagem que dialoga bem com o público europeu. Isso o coloca em uma posição favorável caso surjam convites para coproduções ou participações em projetos estrangeiros. Já Demet Özdemir representa outro tipo de força. A atriz que consegue sustentar projetos com base em sua profundidade emocional e na conexão que cria com o público. Para uma indústria que busca histórias mais diversas e personagens femininas fortes, ela se encaixa perfeitamente no perfil de talento que pode chamar a atenção de diretores e produtores internacionais. Mesmo que não haja, no curto prazo, um anúncio oficial de projetos em Hollywood, o simples fato de seu nome circular em conversas globais já muda a forma como ela é percebida fora da Turquia. Mas talvez o impacto mais profundo desse olhar de Hollywood não esteja apenas em oportunidades individuais, e sim no reconhecimento do valor narrativo das séries turcas. Quando uma estrela como Bradley Cooper menciona publicamente a força de produções estrangeiras, isso ajuda a quebrar barreiras simbólicas. De repente, as dizis deixam de ser vistas como novelas de outro país e passam a ser reconhecidas como produtos culturais com potencial universal. Esse tipo de validação pode influenciar decisões de investimento, coproduções internacionais e até a forma como roteiristas turcos pensam suas histórias para um público cada vez mais global. Para os fãs de Ken Yaman e Demet Özdemir, esse momento representa algo especial. Não se trata apenas de torcer por um sucesso ainda maior de seus ídolos, mas de ver um reconhecimento que muitos acreditam ser merecido há anos. As reações nas redes sociais mostraram isso claramente. Milhares de comentários celebrando o fato de que o mundo está finalmente vendo o que nós sempre vimos. Essa sensação de orgulho coletivo fortalece ainda mais o vínculo entre o público e os artistas. Ao mesmo tempo, existe um desafio importante: como manter a identidade das séries turcas enquanto se busca um espaço maior no mercado global. Parte do charme dessas produções está justamente em sua sensibilidade cultural, em seus ritmos e em sua forma particular de contar histórias. Se a aproximação com Hollywood acontecer, o grande teste será encontrar um equilíbrio entre adaptação e autenticidade. O público internacional se apaixonou pelas dizis exatamente porque elas oferecem algo diferente, e perder isso seria um risco. No fim das contas, o comentário de Bradley Cooper pode ser visto como um símbolo de um momento maior, o de um mundo do entretenimento cada vez mais conectado, onde fronteiras culturais se tornam mais porosas. Hollywood descobrindo as séries turcas não é apenas sobre um elogio isolado, mas sobre a possibilidade de um novo capítulo na troca global de histórias, talentos e estilos narrativos. Se esse capítulo vai se transformar em colaborações reais ou não, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: Ken Yaman e Demet Özdemir já não são apenas estrelas de um mercado local. Eles fazem parte de uma conversa global que só tende a crescer.